Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Eu tenho um tema, não sei se colocaram, fizeram a arte. Tem? Tem arte? Tá, então põe a arte para mim. Deixa eu ler primeiro o texto, aí vocês põem a arte aí. Amém? Tirou? Tirou o texto, Nick? Cadê o texto, meu lindo? Sumiu. Foi arrebatado. Mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Você é confim da terra, eu sou confim da terra, né? Nós somos alcançados porque alguém decidiu se colocar na brecha por mim e por você. Agora coloca a arte lá. Vocês sabem que esse mês aqui eu estou pregando uma série, Você Tem Uma Escolha. A gente precisa quebrar alguns paradigmas que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, realmente Ele tem todo o poder. E o fato dele ter todo o poder, Ele se permite deixar você decidir. Ele pode mudar a tua história? Pode. Ele pode mudar teus planos? Pode. Ele pode te paralisar, te conduzir para outro lugar, como fez com Jonas, né, no barco levando as ondas. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele se permite deixar você decidir o que você deve fazer da sua vida. A gente tem a mania de querer responsabilizar Deus e as pessoas por nossas decisões. Isso é erroneamente e não é bíblico, é antibíblico. A decisão sempre será sua. Desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus falando com o homem, orientando o homem, mas o homem decidindo o que deveria fazer. Deuteronômio 28 é uma prova disso, vai dizer: eis que põe diante de vós a bênção ou a maldição. Ou seja, Deus está sempre dizendo para você, é você que deve tomar a escolha. Por exemplo, você que é casado, foi você que escolheu essa pessoa para viver ao teu lado. Amém? Deus pode ter direcionado você, se você está em Deus. Não adianta falar que se você casou sem estar em Deus, então foi sua direção, foi seus olhares. Então, você que trabalha ou escolheu a sua profissão, a profissão é sua, foi você que escolheu, né? A casa que você mora, é você que escolhe onde você vai morar. Então eu não tenho que orar? Não, você pode orar e pedir para que Deus te direcione, mas a escolha sempre vai ser sua. Você nunca vai ver Deus na Bíblia dizendo faça isso e obrigando você a fazer. Sempre Ele vai te dar o poder de você escolher. Quantos estão aqui? Diz amém? Porque quando a gente lê a Bíblia, parece que a ordem de Deus é autoritária. E Deus não é autoritário. Deus tem autoridade, é diferente. Autoritarismo de autoridade. Autoritarismo, eu falo e você obedece. Autoridade não, eu exerço algo sobre a sua vida e te inspiro a fazer ou seguir aquilo que eu estou falando, porque você vê em mim algo diferente. Quantos estão aqui? Diz amém? Referencial. Então, quando você decide fazer alguma coisa, e hoje o tema é Deus comigo ou Deus em mim. A gente precisa entender muito claro isso. Se Deus está comigo ou se Deus está em mim. Amém, gente? Há uma diferença grotesca, diferente, tremenda. E se você entender isso, você vai sair daqui muito edificado pela palavra de Deus. Eu quero ser rápido, breve. Mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas eu termino de ministrar isso aqui e a gente vai embora para casa. Amém? Ô, glória, eu gosto disso. Obrigado, Lucas. Depois você me procura que eu vou te dar aquele pix top lá, tá? Então, eu quero que você entenda, a escolha é sua. Diga, a escolha é minha. Deus não tem culpa das minhas escolhas. Mas Deus é tão misericórdia, tão bondoso, que mesmo que você faça escolhas erradas, Ele sempre vai estar com você. Deus não está com você quando você faz as escolhas certas, Ele está com você em todo o tempo. Amém? Parece que a gente entende que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, que Deus se ausenta. Não, Deus está com você em todo o tempo. Só que Ele se permite não opinar. Diferente da esposa ou do esposo que quer dar palpite na vida de todo mundo e na sua própria vida. Amém? Eu fiquei uma semana longe da apóstola, foi tão gostoso, gente. Porque uma semana sem a mulher dar palpite. Mas quando ela chegou, a primeira coisa que ela fez, me chamar a atenção. Eu não sei porque mulher gosta de chamar a atenção dos homens, gente. A gente faz tudo certinho, a gente é pessoas... A gente não erra, os homens não erram. Homens, vocês estão aqui, pode me ajudar, homens? Homem erra, homem não erra, gente. A gente se distrai.
É diferente de errar, a gente se distrai. É que a gente assim, é tão feliz que às vezes a gente se distrai, mas a mulher gosta, ela não dirige, ela quer dar palpite quando a gente está dirigindo. Você já experimentou pintar a casa sem a opinião da sua mulher? Não existe isso, gente. Se você pintar a casa, no fundo, quem manda na cor da tinta é quem? A mulher. Você já experimentou pegar o lençol, as cobertas e falar, vou doar, sem a opinião da mulher? É casamento destruído. Ela fala assim, não, tem que trocar o cobertor. Aí você compra um cobertor novo e fica o velho. Se você falar, tem um velho que eu vou doar, sem falar com ela, acabou o casamento. Eu decido se vai doar ou não, porque pode chegar a visita. Mulher sempre tem uma provisão para alguma coisa. Amém? Não é isso que eu ia pregar não, gente. É que o TDAH bate aqui e vai embora. Mas enfim, eu fiquei muito feliz, né? As pessoas pensam que eu fico triste quando aposto. Não, gente, eu fico só. É diferente de tristeza. Não choro não, eu fico feliz, gente. Gente, é 33 anos de convivência, gente. Você imagina 33 anos a pessoa falando no seu juízo, gente. Eu já abri meu coração para vocês. Eu nunca levantei a mão para ela. Nunca levantei. Mas na minha mente, eu já espanquei ela várias vezes, gente. O que foi que você falou? Fala na minha cara. Hã? Edita isso aí, corta isso aí para não dar problema, que isso vai dar problema. Eu já tomei meia introdução. Vocês estão aqui? Então, você tem escolha. O texto que nós acabamos de ler é uma instrução. Quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que ele fica com os discípulos ainda algum tempo, mais ou menos o prazo de 40 dias. Ele se apresenta vivo a muitas pessoas e dando instrução, agora pós-morte, porque até a morte ele dava um tipo de instrução, pós-morte ele dá outro tipo, ou seja, na sua ressurreição ele não estaria com o povo, ele já não estaria mais com eles. A ideia do povo de Israel rejeitar o Messias porque eles queriam um Messias que estivesse com eles, que estivesse ajudando em todos os sentidos. Seria top, gente, a gente ter Deus do nosso lado. Imagina Jesus caminhando aos lados dos discípulos, alguém enfermo, o que eles vão fazer? Jesus, cura. Precisou de dinheiro? Jesus, manda os peixes dar dinheiro para a gente. Como a pastora Randra falou, eu estou com fome. Jesus, multiplica o pão. É top ter Jesus do lado, não é isso? Mas só que João capítulo 16, ele fala uma palavra muito tremenda. Ele diz assim, se eu não for, o outro Consolador não vem. Então, quando Jesus vai, ele vai, e a palavra, o nome que é representado de Jesus quando Isaías vai profetizar, é Emanuel. Isaías 7,14 vai dizer isso. E o que é Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Então, foi um período de tempo que Deus estava conosco. Mas quando Jesus morre e ressuscita, e ele ascende ao céu, o Espírito vem e não fica conosco, ele fica habitando em nós. Então o Deus que era para estar ao seu lado, agora está dentro de você. Amém? Essa é a ideia. Se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não vem. E se ele não vir, não vai concluir. Esses dias tinha na internet um rapaz que falou que Deus brigou com o Espírito Santo. Não sei se vocês acompanharam isso. Foi um motivo de repercussão tremenda. Que Deus contendeu com o seu Espírito e repreendeu o Espírito Santo por causa do pecado lá em Gênesis capítulo 6. Ele teve uma interpretação errônea, e faz parte, a gente como pastor, às vezes a gente tem alguma interpretação que é a nossa forma de ver, mas o problema é quando a gente leva para o público uma verdade que é nossa, que não deve ser passada. É algo que eu tenho uma concepção, e deu muita polêmica. Por quê? Porque a gente precisa entender que Deus é um. Ele tem, são três, mas 3 tipos de alma com um espírito. Quantos estão aqui? Diz amém? Então, cada um tem uma função dentro dessa hierarquia. Tem uma palavra russa que chama essa trindade de Deus, chama pericorese. Pericorese, hoje eu estou meio teólogo, né, gente? Porque às vezes, no domingo eu quebrei tudo, aí falei um monte, falei de chapado, aí dá escândalo. Então de vez em quando a gente traz a realidade que eu também tenho conhecimento.
Então, a palavra é pericorese. O que é pericorese? É como uma dança de cadeiras. Então, você já brincou com aquela dança de cadeiras? Que quando roda, um senta, os outros ficam de pé. Então, Deus é assim. Então, uma hora Deus age, outra hora o Espírito Santo age, outra hora Jesus age. Então, Deus é aquele que nos gerou. Amém? Então, Deus nos gerou. Jesus é aquele que nos resgatou. E o Espírito Santo é aquele que nos direcionou, ou está nos direcionando. Quantos são? Aqui diz amém? Então, Jesus, a função de Jesus foi nos resgatar. O que? Ele quebrou a lei da maldição do pecado. Ele abriu o caminho de volta à presença de Deus. Ou seja, o Éden que Adão foi expulso e que tinha uma espada flamejante, é a palavra de Deus, a concepção da espada flamejante é a palavra de Deus. Ou seja, ali já era Jesus, né, direcionando ou falando, se você só vai chegar até Deus, vai voltar para o Éden se você observar a palavra. Amém? E o Espírito Santo é aquele que vai te mostrar o caminho. Quantos estão aqui? Diz amém? Então, sem o Espírito Santo, você vai ficar perdido, porque uma das funções do Espírito Santo é convencer a gente do nosso pecado. Então, aqui a gente precisa entender isso claramente. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer você que está errado. Ninguém convence você, a minha palavra não convence você. Quando você decide mudar, não é a palavra do pastor, não é a palavra da esposa, do esposo, de ninguém. Quem está mudando você é o Espírito Santo. É uma lei moral, você não precisa acreditar em Deus. Por exemplo, matar errado. Matar errado, gente. Por que é errado? Você consegue explicar isso? O ateu consegue explicar isso? Por que matar é errado? Porque existe um espírito que testifica dizendo, é errado matar. Então você sabe, roubar é errado. Então o Espírito Santo, qual é a função dele? Primeiro, é o Consolador, ele te ajuda. Então, o problema de Deus comigo, do meu lado, é que eu posso tomar caminhos sozinho, eu posso fazer coisas sozinho. O diferente do Espírito em mim. No Velho Testamento, você vai ver homens errando demais e pagando um preço alto, porque até então o Espírito visitava. E quando ele visitava, homens comuns se tornavam homens extraordinários, homens que faziam obras tremendas. Nós vamos ver no decorrer da história, homens que fizeram obras tremendas. Por exemplo, nós temos alguém que o Espírito Santo saiu. Por exemplo, Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito imundo entrou. Ou seja, então quando a casa está vazia do Espírito de Deus, quem está habitando na casa é um espírito imundo. Olha para o teu irmão e fala assim, ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do cabiru. Não pense que o fato de você não manifestar, se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, que a casa está vazia. Se a casa não fica vazia, gente, ela sempre vai estar habitada por alguém. Ou a Randa falou do missionário que estava lá e a voz falou com ele. Ou seja, a voz de Deus fala de dentro para fora e a voz do diabo fala de fora. Por isso que Efésios capítulo 10 vai dizer os dardos inflamados do maligno. Ou seja, ele lança palavras para atingir aonde? Sua mente, para cair no seu coração e afetar suas ações. Quantos estão aqui? Está difícil de entender isso? Então o Espírito Santo é alguém que vem para nos convencer que estamos errados. Sem o Espírito Santo não há convencimento. Você pode até fazer errado e continuar fazendo, mas o Espírito Santo é aquele que te traz temor, te traz tristeza. Às vezes você está triste e você está achando que é a coisa da sua alma. Talvez é o Espírito Santo trazendo essa tristeza para você mudar a sua atitude. Amém? Então às vezes é o Espírito Santo tratando em você. E Deus fala, eu até ministrei na vida dos jovens no retiro, algo que Deus falou ao meu coração. Preste bem atenção, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele foi escolhido por Ana, para ser dado a Deus. Não foi escolha de Samuel, foi escolha de Ana. No nascimento ela prometeu, Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou dar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o tempo que o menino se desmama, ou seja, possivelmente no bar mitzvah, ou seja, de 14 para 15 anos, ele ou 12 anos mais ou menos, ele é entregue ao sacerdote Eli. Só que ele não tinha intimidade com Deus. Quem teve intimidade com Deus foi a mãe. E aí ele vai servir e vai observando o sacerdote Eli trabalhando no templo, fazendo as coisas no templo, e ele também observa os filhos de Eli fazendo aquilo que é errado. E Samuel, a Bíblia vai dizer que ele crescia e servia a Deus, mas não por sua opção, mas pela opção da mãe, amém? Ele estava cumprindo uma obediência da mãe. Mas um dia, pela obediência que ele tinha à mãe, Deus vem e fala com ele. Então presta atenção, Deus não quebra princípios. Se você não honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
praticamente Deus não vai falar com você. Porque se você não consegue ouvir a voz do pai e da mãe físico, biológico, como que você vai ouvir a voz do pai que você não está vendo? Amém? E o pai e a mãe, por mais terrível que seja, ele nunca vai te dar um conselho para te destruir. Amém? Ele vai sempre tentar te poupar dos erros que ele cometeu. Só que a nossa justificativa é debaixo de pecado. Então qualquer tipo de conselho nosso, dentro da nossa verdade como pai e mãe, ainda nós estamos destruindo a imagem do pai eterno na vida de um filho. Nós não temos que opinar na vida dos nossos filhos, nós temos que ensinar nosso filho no caminho que deve andar. Amém? Essa é a função. Então, quando Deus vem e fala, ele vai dizer, o texto vai dizer que Samuel estava dormindo, Eli estava dormindo, e Deus chama Samuel. Mas quando Deus chama Samuel, o texto vai nos dizer que Samuel não diz, eis-me aqui, Senhor. Ele vai até onde? Eli. Ele não vai falar com Deus, porque ele nunca tinha ouvido a voz mas ele conhecia a voz de Eli. Sabe o que eu aprendo? Deus fala com a gente usando vozes que a gente conhece. Vou repetir isso. Às vezes, Deus vai usar a voz do pai, da mãe, do esposo, do tio, do patrão, do pastor. Vozes que você conhece para te dar uma orientação. Então Deus falou com a voz de Eli, porque senão ele deveria falar, quem está falando comigo? Concorda comigo? Você está dormindo, de repente você escuta uma voz do nada. Qual que seria a sua atitude? Está repreendido. Certo? Não seria essa a ideia? Você nunca ouviu aquela voz, mas a voz de Deus falando a Samuel parecia a voz de Eli. Tanto que ele vai até Eli e diz, Senhor, o Senhor me chamou? E a Bíblia diz que ele faz isso 2 vezes. E na terceira ele diz assim, quando essa voz falar, você diz, fala que o teu servo ouve. Então olha para o seu irmão, fale para ele, às vezes Deus vai usar pessoas para falar com você, porque é a voz que você entende. Ficou claro, gente? Então o Espírito Santo vem, e ele vem com uma orientação, ele vem com uma direção. Sem o Espírito Santo, homens covardes continuariam ser covardes. Fala para o teu irmão assim, escuta isso, eu quero que você fale isso para ele, que é importante. Sabe por que eu fico mandando você falar? Para você não dormir. Amém? Porque tem gente que fala assim, fica pregando e fica mandando falar. Eu não gosto de falar. Você é perturbado. Porque você está na igreja, na casa do pai, não gosta de falar com o seu irmão. Então na sua casa você não fala com ninguém, querido. Então não vem com as suas mazelas de perturbação. Eu não gosto de ficar falando com o irmão. O marido não olha nem para a cara da esposa. Está com medo do quê? Dela? Então vamos lá. Olha para o seu irmão e fala assim, quem tem o Espírito Santo não tem timidez. Acabou a sua desculpa. Não confunda covardia com timidez. Você é covarde. Porque quem tem o Espírito Santo tem ousadia. Pedro, quando não tinha o Espírito Santo, fugiu, negou. Mas depois do Espírito Santo ele pregou, e 3.000 almas se renderam ao Senhor. O que aconteceu? É o mesmo Pedro, é a mesma cidade, é o mesmo cenário. A diferença é que o Espírito que está sobre Pedro é o próprio Deus habitando na vida de Pedro. Deixa eu profetizar, para de ser fraco, para de falar que você é pequeno, porque o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Enfático em dizer, fique em Jerusalém. Jerusalém tipifica a igreja. Fica em Jerusalém. Há um tempo de você ficar sentado. Mas ele diz, depois que cumprir a promessa, isso em Atos 1 vai dizer sobre isso, você vai ficar parado, aprendendo. E depois que a promessa se cumprir, você vai ser minha testemunha. Aí ele vai dizer, Jerusalém, Judeia, Samaria
e aos confins da terra. Qual que é isso? Ele está dizendo assim: a partir do momento que o Espírito Santo de poder descer sobre você, você nunca mais será a mesma pessoa. Quantos estão aqui dizem amém? Só que o nosso problema é que a gente está acostumado do Deus do lado de fora, do Deus que a gente fala e Ele está do lado de fora, do Deus que a gente precisa ver. A gente precisa ter uma imagem. Eu tenho certeza, se eu pedir para você imaginar a imagem de Jesus, você vai ver um homem barbudo, cabeludo, que nem a imagem do The Chosen. Porque a gente é visual, a gente precisa criar alguma coisa. E quando fala que ele é o leão, você vai ver o quê? Um homem com cabeça de leão. E não tem problema você se apresentar assim, mas você é visual. Só que você precisa entender que o Deus que habita em você fala dentro de você. Porque se Ele habitar do lado de fora, você pode meter o louco e dizer assim: ah, eu errei, ah, eu fiz porque ninguém me orientou, e nesse momento talvez o senhor estava distraído. Mas se Ele estiver dentro de você, cada decisão Ele está aí. E é você que tem que decidir: ou ouve a voz da sua carne, ou ouve a voz do Espírito Santo que habita em você. Sabe, em outras palavras, na palavra popular, não mete o louco não. Hoje eu estou meio na gíria aí. É isso que Deus está dizendo: não vem meter o louco comigo não. Eu estou aqui. Aonde? Dentro. Então as suas decisões são pautadas ou na sua carne, ou pautadas no Espírito. Por exemplo, você está no culto. Eu tenho certeza, quando você sai de casa, o Espírito Santo fala assim: pega a oferta. Ah, pastor, não fala comigo. Então, sinal que o Espírito Santo já não fala há muito tempo com você. Está aí dormindo. Você fala: dorme, Espírito Santo. Porque o Espírito que habita em você, todo o tempo te aproxima de Deus e não do mundo. Essa história de dizer: ah, eu senti de comprar esse carro, é você. Agora, eu senti de pegar o dinheiro que ia dar para o carro e ofertar na igreja, é Deus. Aí você fala: tá vendo, o pastor sabia que ia falar de oferta. Tá bom, então vamos tirar a igreja. Eu senti de pegar a oferta e dar para o irmão, é Deus. A minha pergunta é: você não dá nem para a igreja nem para o irmão e quer falar alguma coisa? Se o problema é dar dízimo na igreja, tudo bem, então tá bom, então dá na vida de alguém. Quem que você está bancando esses dias? Qual é a conta de luz que você pagou de alguém? Qual é a conta de água que você pagou? Qual foi a vez que você foi no mercado e fez uma compra para alguém? Então, querido, você está ruim de dízimo e ruim de amor. Porque o problema é: não vou levar dinheiro para a igreja, então leva o dinheiro para alguém. Então você não dá nem para ninguém, sabe por quê? Você vive para você e não ouve a voz do Espírito. Porque a primeira coisa que o Espírito é um Espírito doador. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Então ele está dizendo: fique em Jerusalém. Ou seja, é para ficar sentado o tempo todo? Fala para o teu irmão assim: só fica sentado o tempo todo enquanto está aprendendo. Você sabia que crente que já aprendeu, quando ele fica muito tempo sentado, ele passa a ser crítico? Ele já não senta para ouvir, ele senta para julgar. Por isso você não pode ficar muito sentado, você tem que fazer alguma coisa. Olha para o seu irmão e fala assim: não está fazendo nada? Faça alguma coisa para Jesus. Vocês estão aqui? Aqui Jesus vai dizer que vocês vão receber poder. Poder aqui é a palavra dínamos, ou dunamis, ou alguma coisa nesse sentido, que tem a ver com uma bomba. O que é esse poder? Energia e força. Diga: energia e força. O que Jesus está dizendo? Enquanto você está em Jerusalém, quando o Espírito Santo vier, você vai receber energia e força. Então você veio fraco, sai forte. Veio cansado, sai cheio de vigor. Veio triste, sai alegre. Veio desanimado, sai animado. Veio sem destino, sai com destino. Vem sem direção e sai com direção. Vem sem amor e sai com amor. Você está entendendo? Vem derrotado e sai vencedor. Porque o Espírito Santo veio. A Bíblia vai dizer que
10 dias depois, no Pentecoste, no dia da pastora Cris, fez 50 anos. Porque a palavra Pentecoste não tem a ver com o mover do Espírito, tem a ver com uma data profética. Pentecoste significa 50. É uma data profética. Então essa data profética, o Espírito Santo veio e encheu. Qual foi a evidência? Quando a gente fala parecia línguas como de fogo, geralmente a gente vê aquelas pessoas que desenham uma chama na cabeça das pessoas. E a gente pensa que é isso, que o Espírito Santo veio e aí você virou uma vela. Não. O que Deus entende? Presta atenção. Jesus veio te libertar. Então entenda o seguinte: você foi criado livre. Diga, eu fui criado livre. Mas eu tomei a decisão de fazer o que Deus pediu para eu não fazer. E quando eu tomei essa decisão, veio uma sentença. Ou seja, imagina que Deus falou, não roube. E aí você roubou. E qual era a sentença para quem roubasse? Prisão, cadeia. Amém? E aí, só que essa cadeia era uma cadeia eterna, ou seja, morte. Você seria morto. Aí Jesus vem. E o que Jesus faz? Jesus fala assim: o que precisa para eu tirar essa pessoa que errou lá de dentro? Porque o que ela faz, ela não tem capacidade de sair lá de dentro. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, para tirar essa pessoa aí de dentro dessa cadeia, precisa alguém morrer por ela. Mas detalhe, não pode ter pecado. Ninguém que está em pecado tem autoridade para libertar alguém que está em pecado. Ou seja, um doente não liberta ninguém. Para você libertar ou curar alguém, primeiro você tem que estar curado. Só um curado cura, um doente adoece. Deu para entender? Então Jesus agora vem, o Deus encarnado, Jesus, o Emanuel, ele vem. O que ele faz? Qual é o preço? A morte. Eu não vou pecar. Em tudo ele não pecou. Aí ele vai e morre. Quando ele morre, as prisões espirituais, minha e sua, não existe mais. Fica uma ideia de prisão, mas ela não existe mais. O tempo que você passou nessa prisão, tem um cara na internet que faz muito bem isso. Ele está fora da cadeia e tudo que ele tem, ele imagina que está dentro da cadeia. Boa noite, Barraco. Alguém já ouviu esse cara? Se não ouviu, é que... O que foi, Davi? Falou Barraco, o Davi tremeu todo ali. Presta atenção. A nossa mente, ela é um recipiente que guarda memórias, chamado hipocampo, se eu não me engano, aqui na parte frontal. O que fica dentro de você? Uma memória. Quando você nasce em prisão e vive dentro dessa prisão, é antinatural viver fora dela. Por exemplo, teve um cientista que pegou não é uma vespa, eu esqueci o nome do bichinho. Vou colocar uma mosca, para ficar claro, eu não esqueci o nome. Ele colocou uma mosca dentro de um pote e travou o pote. O natural da mosca é voar. Só que toda vez que ela voava, ela batia na tampa do pote e descia. Ela batia na tampa do pote e descia. Ela batia na tampa do pote e descia. Então o que ela entendeu? Tem uma limitação. Então ela começou a voar até a limitação da tampa, sem bater no pote, na tampa. E voltava. Então quando ela voava ao redor. Chegando perto da tampa para não bater, ela voltava. O que esse cientista fez? Tirou a tampa. Quando ele tirou a tampa, o natural seria a mosca voar, mas que ela se acostumou em viver na limitação até a tampa e voltar. É assim a nossa vida por causa do pecado. O Espírito Santo vem agora para dizer: ei, já não tem mais tampa. Você foi feito para voar. Sai do pote. Sai do pote. Você entendeu o que eu estou falando? Mas a sua consciência de pecado vai dizer: é até aqui.
eu mereço só isso, eu posso só isso, eu não sou capaz disso, eu não posso isso, eu não sou merecedor disso. Por isso que muito tempo a igreja foi pobre, porque as pessoas diziam que ser dinheiro era pecado. A Bíblia diz que o dinheiro não é pecado, é a raiz de todos os pecados. Ou seja, o dinheiro pode manifestar algo dentro de você chamado ganância, soberba, orgulho. Mas não é o dinheiro que traz o problema, é o que está dentro de você. O que Deus está dizendo? Sem o Espírito Santo, você vive uma vida limitada. Você acha que pela sua capacidade é que você vai conquistar as coisas. Mas o Espírito Santo vem e diz: ei, você é muito mais forte, muito mais capaz, muito mais inteligente. A tampa já não tem mais, essa prisão não te pertence mais. Voa! Cutuca teu irmão e fala: você não tem asas, mas pode voar. Vou terminar por aqui. Então, você ficou, está aqui, recebeu o Espírito. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Por isso que você deve. E aí, como que você se relaciona com o Espírito Santo? Em todo o tempo. Mas uma das evidências maiores é o falar em línguas. Amém? Quem deve falar em línguas? Toda a igreja. Porque a Bíblia diz: quem ora em espírito ora bem e edifica a si mesmo. Você não expulsa demônio falando em línguas. Você não prega falando em línguas. Quando você ora em línguas, você se edifica. Quando tem alguém, Paulo vai instruir, quando alguém está falando dentro da igreja, tem que ter alguém que interprete, senão fica infundado, porque a língua te edifica. É o Espírito Santo orando junto com você diante de Deus, e quem é edificado é você. Se você não aprendeu a orar em línguas, comece a orar em línguas a partir de agora, porque o mover do Espírito Santo é isso, é te visitar, te renovar, te capacitar e te mostrar que você é capaz de fazer alguma coisa. Sem Ele você é incapaz, mas com Ele você pode todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me... Quem é que te fortalece? O Espírito Santo. Revestido de poder, diga poder, energia e força. Mas também ele vem para te dar autoridade. Enquanto o poder vem te dar força, a autoridade te dá direito de dominar. Vou repetir. Dentro de você há uma bomba atômica, há um power de Deus, há uma dinamite violenta contra o mundo, violenta contra o inferno. Mas não adianta nada se você não souber usar ela. Você vai ser uma pessoa comum. O que Deus está dizendo? Tira o lacre. O que define uma dinamite não é o que prende. A dinamite só tem medo quando você solta o lacre. Você pode ficar perto de uma dinamite se tiver com aquele lacre em cima. Sim ou não? Então você pode ser uma dinamite enquanto você estiver lacrado, travado, engessado, com medo, com traumas, com covardia, com dúvidas, com desculpa, com timidez. Você é uma dinamite, mas uma dinamite lacrada. O medo que dá, se eu pegasse aqui uma dinamite, segurasse aqui na minha mão, ela lacrada, você teria medo? Não, mas se eu tirasse o pino? Isso aqui ia ter uma gritaria, gente pulando para um lado para o outro e dizendo: o apóstolo é homem bomba. O que o Espírito Santo vem? Ele vem como uma dinamite. Mas ele vem não apenas como uma dinamite travada, ele vem e tira o lacre. Prá! A diferença da dinamite do homem mata as pessoas que estão ao redor. A diferença da dinamite de Deus salva, cura, liberta, transforma quem está ao seu redor. Aleluia! Se coloca de pé. Então a decisão é sua. Quer Deus com você ou Deus em você? Se você quer Deus em você, você vai orar agora, Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de oração agora. Você quer batizar? Você sabia que é o dom de línguas que Deus te deu para você orar ela? A Bíblia diz que você pode buscar os 9 dons. São vários tipos de dom. Você deve buscar para a edificação da igreja. Mas o dom de línguas edifica você.
Então você precisa destravar o que está travado dentro de você. O inimigo vai tentar todo o tempo dizer para você: você continua o mesmo pecador, você realmente continua pecando, mas agora você é filho, e o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o Deus que te liberta está dentro de você. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 8, ele vai dizer o seguinte: que nós seremos mais, muito mais do que vencedores. Você consegue entender isso? Hoje o inimigo não pode te prender, ele não pode te travar, porque Deus te deu uma chave poderosa. Pergunte para mim qual é essa chave. Qual é essa chave? Pergunta, qual é essa chave? Deus te deu a fé. O que abre porta não é a oração, o que abre porta é a fé. Porque oração sem atitude não é apenas diálogo ou discurso, mas a fé faz você se mover e ter atitudes diferentes. Talvez você está aqui dizendo: eu não mereço, eu não sou capaz, eu sou um pecador, eu não sou digno. Isso é a mentalidade, o resquício do pecado, querendo te aprisionar. Jesus resolveu o problema do pecado. Você sozinho não consegue. Ele resolveu o problema do pecado. Mas pastor, eu continuo pecando. Lógico, você habita dentro de um corpo que está contaminado, mas a diferença é que agora você tem um Deus que está dentro de você e que te ajuda em suas fraquezas. E a Bíblia vai dizer que você cai e Ele te levanta. Você cai e Ele te levanta. Você cai, Ele te levanta. Você cai e Ele te levanta. Você cai e Ele te levanta. Só o dia que você decidir que não vai levantar mais, Ele diz: então eu não posso fazer nada. Então quem tem o Espírito Santo diante de Deus não é mais culpa, não pode justificar, apenas tem que viver. Então quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que você comece a orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, querido, para de viver pela emoção. Você não precisa de uma música boa, você não precisa de uma palavra boa. Você precisa entender o Deus que habita dentro de você. Ele está dentro de você e precisa relacionar com você. Por isso que você deve orar a pessoa do Espírito Santo todos os dias, pedindo de oração. Você deve pedir a pessoa do Espírito Santo. Presta atenção, Isaías vai direcionar o Espírito em 7 dias da semana. Ele vai dizer: Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de entendimento e Espírito do temor do Senhor. E o Espírito do Senhor, ou seja, para cada dia o Espírito Santo está manifestando o seu poder, falando dentro de você. Na segunda-feira, sabedoria. Na terça-feira, entendimento. Na força, na quarta, Ele é seu conselheiro. Na quinta, Ele é a tua fortaleza. Na sexta, Ele vai te dar clareza, Ele vai te dar revelação. E no sábado, você vai entrar em adoração. E no domingo, na celebração. Se você entender a pessoa do Espírito Santo que habita em você, você vai tirar essa roupagem que o inimigo quer que você vista. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender: a Bíblia nos chama de pródigos de Deus. Quem é o pródigo? Que saiu do Éden e decidiu viver uma vida dissoluta, decidiu viver por suas concepções. Mas o pródigo voltou e ele disse: me trate como um servo. Mas Deus disse: você é filho. E qual foi o que Deus disse para mostrar para ele que ele era filho dele? Deus falou: tira a roupa de servo, coloca a roupa de filho, coloca a sandália de filho, coloca anel de filho. O Espírito Santo é esse que vem te vestir, vem te calçar e vem te dar autoridade. Anel no dedo, sandália nos pés e vestes novas. Anel do dedo, autoridade, onde colocar as
acesso. Ore em línguas agora. Você que ora em línguas, ore em línguas. Diga para o Espírito Santo: hoje eu quero ter uma experiência. vocês. Na fogueira do homem, para ela se manter acesa,
precisa de quê? De lenha. Então, Deus acende a fogueira. O homem acendeu a fogueira, certo? Para que ela chama fique acesa, tem que colocar o quê? Lenha. Deus disse: o fogo arderá continuamente sob o altar. A minha pergunta é: se na fogueira do homem se coloca lenha, na fogueira de Deus coloca o quê? E aí? E aí? Na fogueira do homem se coloca uma coisa física. O que é na coisa física? Lenha. Sem lenha, uma hora o fogo apaga. Mas para a fogueira de Deus permanecer acesa, o que precisa colocar? Pessoas. A igreja só apaga o fogo se não tiver pessoas para colocar no meio do fogo. Não, vou repetir que talvez você não entendeu. Ou seja, Pastor Ivone é lenha, Pastor Ronaldo é lenha de Deus, Pastora Fabiana é lenha de Deus, Pastora Cris é lenha de Deus, Pastor William, lenha de Deus, e assim vai. Aqui é lenha de Deus. Então o fogo se mantém acesa se a lenha de Deus estiver no fogo. Amém? Fogo do homem, lenha da terra. Fogo de Deus tem que ter você. Então olha para o seu irmão e fala assim: para a gente estar forte, nós tem que estar junto. Porque Eclesiastes vai dizer: é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro pega na mão dessa pessoa até ela dar glória, aperta até dar glória. Qual é a ideia do diabo para apagar o fogo da igreja? Desconectar você, tira a gente, o fogo apaga. Mas nessa noite, o Espírito Santo está dizendo: tem lenha para queimar, tem lenha para queimar. E se tiver lenha, tem fogo. E se tiver fogo, tem presença. Pode sediar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode sediar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode sediar, Jesus. Eu fico aqui, aí Deus vai mandando revelação atrás de revelação. Se deixar, eu entrego um monte de coisa para vocês aí. Deixa pra lá. Vocês gostam, né? O horário, gente. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui, levanta a mão. Ô, glória. Pelo amor de Deus, não fique só nessa visita, tá? O culto acaba às 9h30 aqui. Hoje é o que eu estou pregando. É por isso que vocês estão com vontade de ir embora? Pode ficar mais um pouco? Então vamos ficar até meia-noite, vai. Querido, Deus abençoe você. Mas deixa eu... é fogo. Eu tenho que entregar essas coisas que Deus fala. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Caim e Abel vão levar oferta diante de Deus.
Só que Caim não levou da forma certa. E Deus não reprovou a Caim, Deus reprovou a oferta. E Deus disse: vai lá e faça direito. Só que Caim foi e matou seu irmão. Quando ele voltou para o culto, ele falou assim: agora eu vou cultuar. Aí Deus olhou para ele, ele tinha a oferta certa talvez. Aí Deus olhou para ele e falou assim: opa, que top, hein, Caim? Aprendeu. Mas deixa eu te perguntar, você veio cultuar, cadê teu irmão? Culto que você deixa seu irmão atrás, deixa seu irmão em casa, seu irmão caído, não é culto. Culto só é culto para Deus quando você lembra do irmão caído e vai buscar ele e diz: não, você não vai ficar aqui não, vamos para lá. Tem muito Caim matando o irmão e sepultando ele, querendo se apresentar diante de Deus. Deus não levantou uma geração de Caim, Deus levantou uma geração de 100. É forte isso, né, apóstolo? Depois você oferta na minha vida, viu? Fala para o teu irmão assim: eu sou geração de 100. Não sou geração de Caim. Cadê teu irmão? Vá buscar, porque o sangue dele clama. Olha que Deus diz: eu ouço a voz do sangue do teu irmão clamando. Está dizendo: alguém precisa me ajudar. Cadê os 100? Cadê os escolhidos de Deus que vão buscar aqueles que estão perdidos? Porque uma das ordenanças do Espírito Santo é: desce, vai te revestir de poder para ser o quê? Testemunha. Ou seja, pregar a palavra. Não adianta ter poder e só ficar dentro de você. Você tem que impactar alguém que está ao teu lado. Então eu vou te convidar, domingo agora vai ter culto, amém? Traga alguém no culto, diga: olha, Deus vai falar com você, vou te buscar na sua casa, amém? Vou te buscar na sua casa, porque se você deixar a pessoa vir, ela não vai vir. Não vai vir, vai acontecer um monte de problema para ela não vir. Sabe o que você faz? Você marca com ela 6 horas, mas você chega às 5h30, para ela não meter o louco e dar desculpa. Quando você falar assim: você vai para o culto 5h30, ela vai dizer assim, com certeza: ai, aconteceu um probleminha, não vai dar para ir. Você fala assim: eu estou no seu portão, vim te buscar para ir para o culto, amém? Toda vez que você lembrar do culto, você lembra Deus dizendo: cadê teu irmão? Vamos embora? Glória a Deus. Sexta-feira nós temos o curso de homilia.